Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesse Conectados com a Palavra, o seu devocional de hoje. Salmo 119, versículo 99, diz: Tenho mais discernimento ou mais entendimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Salmo 119, 99. Albert Barnes, ele tem uma colocação a respeito disso que eu queria trazer aqui e compartilhar com os queridos. Esse tenho mais entendimento que todos os meus professores, talvez refere-se àqueles que lhe deram instruções no início da sua caminhada. Meditando constantemente na lei de Deus, ao decorrer dos anos, ele avançara a um ponto além daqueles que lhe haviam trazido conhecimento lá no início. Ele havia se aprimorado nas suas sugestões e instruções e chegou a superar aqueles em conhecimento. Seu desígnio ao dizer isso era expor a excelência e a plenitude da lei de Deus, mostrar como o estudo da lei de Deus era adequado para ampliar o conhecimento. Lá no início da vida, a sabedoria dos professores parece estar muito além de qualquer coisa que possamos esperar ou alcançar. Contudo, alguns anos de estudo e meditação podem nos colocar além deles. O que vai acontecer, com certeza, com nossos alunos. Eles poderão nos superar em alguns aspectos. Agora, o que esses professores lá no início pareciam ser para nós, no entanto, quando éramos jovens, pode servir sempre como um meio de comparação, quando desejamos falar da grandeza das realizações humanas. Assim, o salmista diz que agora ele alcançara um ponto que lhe pareceria maravilhoso na infância. E agora ele pode constatar que ele está além daquele ponto. Havia chegado a esse ponto e ele mesmo foi além do ponto. Pois os teus testemunhos são a minha meditação, diz ele. Então, se nós compararmos o que o salmista diz, por exemplo, no Salmo 1, versículo 2, ele diz assim: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Paulo também falando a Timóteo, lá no capítulo 3, versículo 15, fala mais ou menos isso. Todo esse conhecimento que ele obteve por meditação sobre a lei de Deus está vindo a ele pelo estudo da verdade divina. O efeito desse estudo constante foi visto no conhecimento que ele possui agora, o que parecia surpreender até a ele próprio, em comparação com os mais brilhantes e as mais brilhantes antecipações de seus primeiros anos. Então, a essa altura, é bom que nós possamos perguntar novamente: qual é a fonte dos seus ensinos? Ao professor que está me ouvindo, qual é a fonte dos seus ensinos? Em que você se baseia quando passa os ensinos? Aí você pensa: eu ensino matemática, eu ensino geografia, eu ensino... Ok, mas com que dedicação? E com que amor, com que base? A palavra de Deus está repleta de orientações nesse sentido, que pode ser útil e pode e deve ser usado por qualquer professor que realmente está empenhado em formar alunos com caráter e com uma vida equilibrada. Que Deus nos capacite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua Palavra. E obrigado porque nós podemos avançar e avançar muito, como a experiência do salmista, que pôde dizer que ele havia ultrapassado os seus mestres, porque buscou a sua orientação na Tua Palavra. Que Tu, portanto, nos capacites a nos tornarmos verdadeiros mestres, fiéis aos Teus princípios. Em nome de Jesus. Amém.